Bem-vindo ao capítulo 7 do Manual de Força-Tarefa para Emergências, Task Force. O líder de força-tarefa para emergências. Neste capítulo, você vai entender o que realmente diferencia um comandante funcional de um chefe de cenário. O líder de força-tarefa não existe para fazer tudo. Existe para garantir que tudo aconteça no tempo certo, com método, segurança e propósito claro. Em uma emergência, o caos tenta sequestrar a equipe em 3 frentes ao mesmo tempo: tempo, decisão e risco operacional. Por isso, o líder precisa ser a referência que sustenta o funcionamento da operação, a bússola e o relógio da missão. Neste capítulo, você vai aprender: 1. O alicerce do comando com 3 colunas essenciais: conhecimento, habilidades e capacidades. 2. Porque o líder é responsável por transformar necessidade em entrega em ciclos curtos, sem virar ônus para quem solicitou apoio. 3. A bússola de decisão, com princípios operacionais aplicáveis no terreno. Como o produto mínimo primeiro, movimento sem resultado vira atrito. Os 3 riscos e as 3 barreiras, segurança objetiva e imediata. E, por fim, os quase-erros que são vistos como aliados, pois quase-erro anunciado e tratado vira ativo, calado vira acidente. E 4. Como manter uma equipe multidisciplinar coesa, previsível e segura, mesmo sob pressão e incerteza. Este conteúdo faz parte da formação de operadores de força-tarefa da Bombeiros Unidos Sem Fronteiras e é também voltado a operadores de resgate em geral, bombeiros, socorristas e lideranças que atuam em incidentes complexos, desastres e emergências com múltiplas frentes. Apoie esse projeto. Inscreva-se no canal, deixe seu like, compartilhe com sua equipe, comente de qual cidade e estado você está assistindo. Agora, vamos ao vídeo podcast. Olá, hoje a gente vai analisar um material que parece saído de um filme de ação, mas é, na verdade, um guia para a realidade mais extrema que se possa imaginar. Exato. É o capítulo 7 do Manual de Formação de Operadores de Força-Tarefa. E o foco é numa figura-chave, o líder de força-tarefa para emergências. O manual descreve essa pessoa como o porta-relógio e a bússola da missão. Mas a grande questão que esse material tenta responder é: como uma pessoa pode, de fato, impor ordem ao caos absoluto? E sem quebrar a própria equipe no processo, né? Exatamente. É esse equilíbrio delicado que a gente vai explorar hoje. Pois é, e essa é a questão central. Num cenário de desastre, o padrão é a confusão, a desinformação, o desespero. Sim. A liderança nesse contexto não é só sobre dar ordens, é sobre criar um ritmo, uma cadência operacional, onde antes só existia ruído. Uma cadência? Gostei desse termo. O que vamos ler é que o líder eficaz não é o que faz tudo, mas é aquele que cria um sistema que permite que tudo seja feito, da maneira certa, no tempo certo. É uma filosofia de ação, não é só uma lista de tarefas. Ok, vamos desvendar isso então. O manual começa de forma bem direta, resumindo o trabalho do líder em 3 verbos: alinhar, decidir e ensinar. Isso. Parece simples, mas imagino que a complexidade esteja no detalhe de cada um. Vamos começar pelo primeiro: alinhar. O que significa alinhar no meio de um desastre? Olha, significa, antes de mais nada, humildade e realismo. O líder chega com a sua equipe, e se apresenta à autoridade local. Certo. Seja Defesa Civil, Corpo de Bombeiros, quem estiver no comando. Alinhar é sentar com essa autoridade e entender qual é a prioridade número 1 de vocês. Entendi. E aí ele cruza essa necessidade com a capacidade real da força-tarefa. É um choque de realidade, mas um que precisa acontecer logo no primeiro minuto, para evitar promessas vazias. Imagino que isso evite muito atrito. A equipe não chega, chutando a porta, mas se colocando a serviço. Exatamente. E depois de alinhar, vem o segundo verbo: decidir. Exato. Uma vez que as prioridades estão claras, o líder decide o como e o quando. Isso se traduz em objetivos para períodos operacionais. Ah, sim. O que vamos entregar nas primeiras 6 horas e nas próximas 24. Ele decide os riscos que valem a pena correr e quais são inaceitáveis. E o uso dos recursos também, imagino.
E decide onde cada recurso, seja humano ou material, vai gerar mais impacto. É a transformação da estratégia em ação tática. E por fim, o verbo que mais me chamou a atenção, ensinar. Parece um pouco contraintuitivo, né? A equipe tá lá para resolver, não para dar aula. Qual é a lógica aqui? Essa é a virada de chave, sabe? De uma operação que é só reativa para uma operação que deixa um legado. A força-tarefa um dia vai embora. Claro. Se tudo o que ela fez foi apagar o incêndio, o sistema local não aprendeu nada. Ensinar significa transferir ferramentas e métodos simples enquanto a operação acontece. Tipo o quê, por exemplo? Pode ser um quadro de gestão visual que o comando local pode continuar usando, ou, sei lá, cartões de bolso com procedimentos de segurança. O objetivo é deixar o sistema local um pouco mais forte e autônomo do que era antes da crise. Alinhar, decidir, ensinar. Realmente forma um ciclo completo. E essa ideia de se colocar a serviço me leva a um conceito que o manual chama de subordinação, autonomia e interoperabilidade. O líder se subordina ao comando local, mas mantém autonomia técnica. Isso não gera conflito na prática? Tipo, eu sigo suas ordens, mas do meu jeito? Gera sim. E é por isso que o líder precisa ser um diplomata. Pensa assim, a autoridade local, que conhece o terreno e a comunidade, define o quê? Certo, a meta. Isso. Eles dizem, precisamos abrir acesso à Vila X que está isolada. Isso é inegociável. A autonomia técnica da força-tarefa está no como. Ah, entendi. A equipe vai usar seus próprios métodos, equipamentos e protocolos de segurança para abrir aquele acesso. O manual descreve isso como objetivos validados de fora para dentro, método padronizado de dentro para fora. Que ótima definição! Essa clareza de papéis é o que evita o caos de comando e permite que a equipe opere com máxima eficiência e, claro, segurança. Essa ideia de autonomia técnica é poderosa, mas na prática, o que isso significa? Quais são as peças que esse maestro precisa reger no dia a dia? O manual lista umas 10 equipes diferentes. Exato. E é importante dizer, o líder não microgerencia nenhuma delas. Ele define a missão e os coordenadores de cada frente executam. Certo. E além das óbvias que todo mundo imagina, né, como as equipes de busca e de resgate, existem outras que são cruciais e menos visíveis. Quais você destacaria? As que as pessoas normalmente não imaginam, mas que são a alma da operação? Olha, 2 se destacam para mim. A primeira é a de ligação. Esse é o diplomata da equipe. O profissional que faz a ponte com outras agências, ONGs, empresas locais. Ou relações públicas da crise. Quase isso. Ele evita atritos, duplicação de esforços e garante que a força-tarefa esteja integrada, e não agindo como um corpo estranho. E a segunda? A segunda, e talvez a mais subestimada, é a capelania. E aqui é importante dizer, não se trata de religião. Certo. Trata-se de apoio psicossocial e gestão do luto. Em um cenário onde a perda é onipresente, essa função cuida da saúde mental tanto das vítimas quanto dos próprios socorristas. Sem ela, a equipe quebra por dentro. Isso é fundamental, cuidar de quem cuida. E o manual também é muito enfático no que o líder não deve fazer. Isso parece tão importante quanto a lista de tarefas. Talvez mais, porque um não no momento certo pode salvar toda a operação. A primeira regra é, não substitua o comando local. Nunca. Se ele fizesse isso, estaria passando por cima da autoridade e a confusão, que já é enorme, viraria um caos completo. Outra é, não abrir frentes de trabalho demais. A tentação deve ser grande. É imensa. A vontade de ajudar é grande, mas dispersarem a equipe em 10 problemas pequenos é menos eficaz do que focar em resolver 2 problemas grandes. E por fim, 2 regras de ouro sobre segurança. Quais são? Nunca jamais ignorar um quase erro. E não confundir pressa com cadência. A pressa gera acidentes. A cadência gera resultados sustentáveis. Agora é onde fica realmente interessante. O manual traça um perfil ideal para esse líder, baseado num tripé. Conhecimentos, habilidades e capacidades. Isso. Vamos começar pelos conhecimentos. O texto exige o domínio de doutrinas como SCI e os protocolos da INSARAG. Para quem não é da área, o que isso significa na prática? Não é só um monte de papelada, certo? De jeito nenhum. Pensa no SCI,
o sistema de comando de incidentes como uma linguagem universal para emergências. Uma língua franca. Plano. Entendi. Dominar isso significa que a equipe é tipo plug and play em qualquer desastre, em qualquer lugar do mundo, falando a mesma língua que uma equipe do Japão ou da Suíça. É o que garante a interoperabilidade que a gente falou antes. Entendi. É o que permite o trabalho em equipe em escala global. Mas saber a teoria não é tudo. O segundo pilar são as habilidades, o saber fazer. E o manual separa habilidades de capacidades. Qual é a diferença real entre as duas? É a diferença entre saber a receita e cozinhar sob pressão. A habilidade é técnica, é saber montar um plano tático à receita. É a habilidade de ler o cenário, olhar para o caos e identificar de 2 a 3 frentes de trabalho que podem ser atacadas. Certo. É a habilidade de tomar decisão na incerteza que o manual descreve com uma frase brilhante: reduzir o escopo antes que o território o reduza por nós. Uau! Isso é forte. É sobre ser proativo na limitação. Exato. E as capacidades, então, seriam o lado humano da coisa? Exatamente. A capacidade é puramente comportamental e emocional. É conseguir executar aquele plano com calma e clareza quando tudo ao seu redor está desmoronando e sua equipe está exausta. É inteligência emocional em campo. Perfeito. É a capacidade de ser flexível sem perder o método, de operar com diversidade de culturas e personalidades. E aqui entra um detalhe fascinante que o manual cita: a capacidade de usar o humor no ponto certo. Isso me pegou. Humor no meio de uma tragédia? Parece algo menor, quase fora de lugar. Pelo contrário, é fundamental. Em um ambiente de estresse extremo e contínuo, a tensão se acumula e pode levar a erros fatais. Um líder que sabe usar uma piada rápida ou um comentário leve para quebrar essa tensão no momento certo não está sendo leviano. Ele está fazendo gestão de risco. Ele está mantendo a mente da equipe clara e funcional. É uma ferramenta de precisão cirúrgica para cuidar do clima do time. Faz todo sentido. É uma ferramenta de gestão emocional. E essa ideia de operar em tempo real me leva à estrutura da operação. O manual divide tudo em períodos, criando uma jornada. Isso, uma cadência. O primeiro período, de 0 a 6 horas, é chamado de instalar a cadência. Só o nome já passa uma sensação de urgência. Montar a base de operações em menos de 40 minutos. Parece um tempo absurdamente curto. Mas a velocidade aqui não é sobre pressa, é sobre sinalização. Uma base organizada e funcional montada rapidamente envia uma mensagem poderosa para a própria equipe e para o comando local. A ordem começou a chegar. É um ato simbólico. Resolver a crise, mas criar um pulso, um ritmo previsível no meio da imprevisibilidade. É definir a primeira vitória. E o que seria essa primeira vitória? O que o manual define como um produto mínimo para esse primeiro período? Pode ser algo bem concreto. Por exemplo, um corredor de acesso seguro para a área de trabalho, um ponto de triagem de vítimas estabilizado e as comunicações básicas funcionando. Ok. Não é salvar o mundo em 6 horas. É criar uma base sólida sobre a qual todo o resto será construído. Se essa fundação for mal feita, toda a estrutura da resposta desmorona. A partir daí, a operação evolui. O período 2, de 6 a 24 horas, é para consolidar o básico, transformar o que funcionou em rotina. E os períodos seguintes, até 120 horas, focam em estabilizar e transferir, já preparando a saída e a passagem de bastão para as equipes locais. Exatamente. A lógica é construir complexidade de forma gerenciada. Você não começa tentando fazer tudo ao mesmo tempo. Você instala um ritmo, consolida o básico, estabiliza a operação e, por fim, transfere o conhecimento. É um ciclo de vida completo. E para navegar por esses períodos, o líder se apoia em ferramentas e princípios. Um que me chamou muita atenção foi: quase erro é aliado. Esse é fantástico. A maioria das culturas pune o erro, mas aqui ele é visto como um ativo. Como isso funciona na prática? Essa é talvez uma das filosofias de segurança mais importantes. Em operações de alto risco, as pessoas têm medo de reportar um erro pequeno ou um quase acidente por receio de punição. Sim, claro. Você me deu um presente. Você me deu a chance de corrigir uma falha
antes que ela cause uma tragédia. Você consegue dar um exemplo prático de como isso pode salvar vidas? Para a gente visualizar? Claro. Imagina uma equipe de resgate entrando numa estrutura colapsada. Um dos operadores percebe que uma viga de sustentação tremeu um pouco quando ele passou, mas nada aconteceu. Certo. Ele poderia ficar quieto. Poderia. Mas, seguindo esse princípio, ele reporta imediatamente ao líder. A viga no setor 3 parece instável. O líder para a entrada de novas equipes, chama o engenheiro estrutural que avalia e descobre uma fissura que ninguém tinha visto. Nossa! Aquele quase erro reportado acabou de impedir que a estrutura desabasse sobre a próxima equipe. O erro que fica calado vira o acidente de amanhã. O erro que é comunicado vira aprendizado imediato. É uma mudança cultural poderosa. E o manual conecta essa comunicação diretamente à proteção da equipe. Não é só sobre EPIs e equipamentos, né? De forma alguma. Na verdade, esses princípios são mecanismos para reduzir a sobrecarga cognitiva num ambiente de estresse absurdo. São regras simples para tomar decisões complexas. Entendi. E a comunicação clara e honesta é a principal ferramenta de segurança. Dizer à equipe quais são os riscos reais, ouvir os quase-erros, realizar briefings curtos e objetivos, tudo isso cria uma bolha de segurança psicológica que permite que a equipe opere no seu máximo. É uma proteção que vem antes do equipamento. Exato. Proteger a equipe começa com a palavra muito antes de chegar ao capacete e às luvas. Então, depois de todo esse processo de alinhar, decidir, ensinar, de usar todas essas ferramentas, o que tudo isso significa? No final das contas, qual é o resultado, o legado do trabalho desse líder? O manual tem uma seção final que responde exatamente a isso, chamada O Legado. E a resposta é fascinante. O sucesso final não é medido apenas pelo número de vidas salvas ou toneladas de ajuda distribuída. Não. Não. O sucesso real é o que fica depois que a força-tarefa vai embora. E o que fica? Ficam os padrões que foram instalados, fica a janela logística das 9, das 15 e das 21 horas que o sistema local adota porque viu que funciona. Fica o quadro de gestão na parede da sala de crise que continua sendo usado, ficam as rotas seguras que foram mapeadas e sinalizadas, e o mais importante, fica a cultura de fazer uma AAR, análise pós-ação, para aprender com os acertos e erros. O objetivo não é criar dependência, é criar capacidade. Perfeito, exatamente isso. E isso é medido de forma objetiva, certo? O manual fala em KPIs e indicadores. Sim, não é subjetivo. O líder mede o sucesso por indicadores claros. Qual a porcentagem de objetivos que entregamos? Nossos níveis mínimos de sustentação, água, comida, combustível ficaram no verde, as janelas logísticas foram cumpridas com pontualidade. Entendi. Isso força uma gestão baseada em dados, não em heroísmo, e reforça que o verdadeiro legado do líder é cumprir plenamente aquele terceiro verbo do início, ensinar. O território segue sem a força-tarefa, mas, como diz o manual, melhor do que estava quando chegamos. Resumindo nossa análise, então, o líder de força-tarefa é, acima de tudo, um orquestrador que instala uma cadência no meio do caos? Sim, um maestro do caos, organizado. Ele é um gestor que precisa equilibrar de forma muito delicada a autonomia técnica da sua equipe com a subordinação estratégica ao comando local. E, por fim, ele é um professor cujo maior objetivo é deixar para trás um sistema local mais forte e preparado. Foi uma análise realmente profunda. Sem dúvida. E isso nos deixa com uma reflexão final que o próprio material inspira. O manual foca intensamente em deixar para trás padrões e rotinas que melhoram o sistema local numa crise. Certo. Pensando nisso, qual seria o produto mínimo de liderança que cada pessoa poderia deixar em sua própria equipe ou comunidade, mesmo fora de uma zona de desastre, para torná-la um pouco mais previsível e resiliente diante das crises inesperadas do dia a dia?